Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre o instinto de defesa. Também falar alguma coisinha sobre medo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre instinto de defesa, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Vamos falar aqui sobre esse instinto de defesa, que vai pincelar alguma coisa sobre medo aqui, porque tá ligado, né? Essa situação tá ligada. E tem uma condição específica aqui, porque eu chamei esse vídeo e eu vou explicando durante o processo. É assim, olha, todo mundo tem um pouco de medo de altura, por exemplo, né? Que a gente chama de acrofobia. Por que a gente tem esse medo de altura? Porque isso é resultado da evolução do ser humano, né? O organismo nosso, ele durante milênios aí foi evoluindo e os seres humanos foram percebendo que a altura era risco para a saúde, para a vida. Então, hoje a gente que voa praticamente está enfrentando esse medo esse instinto de defesa, esse mecanismo de defesa que a gente adquiriu durante a evolução da humanidade. Né? Então, dizer assim, sou 100% tranquilo, confiante quando eu estou no ar. É bom, mas também isso traz um problema, porque você tem que ter também um pouco de instinto de defesa, mesmo estando muito confiante no ar, tá? Então, sempre tá ligado, não pode estar com a guarda baixa o tempo inteiro. Bom, mas vamos lá. Todo mundo tem um pouquinho desse medo, é normal, né? O receio de altura. Eu sei que você vai falar assim, Ricardo, quando eu boto o equipamento e eu tô voando, eu não tenho tanto medo. Eu tenho mais medo, por exemplo, subindo uma escada, num prédio, numa torre, me dá mais medo. Sim, porque o próprio parapente, né, o mecanismo ali, você já entendeu, o seu organismo já entendeu que aquilo ali faz parte do seu dia a dia e que você sabe administrar aquele instrumento e você voa com ele, ele te proporciona boas sensações e você consegue controlar tudo aquilo. Então, quando você já conseguiu chegar nesse estágio, muito provavelmente você vai sentindo menos medo, menos receio de estar na altura. Né? E aí a altura se torna até uma coisa desejável, quando você entende que quanto mais altura, mais seguro você está. É difícil entrar isso na cabeça no começo, mas depois de um tempo você entende que quanto mais alto, melhor, aí a coisa flui. Mas por que eu chamei essa questão do instinto de defesa, né? Por que eu cheguei a esse tema aqui? Porque a gente tem um instinto de defesa natural, né, do nosso organismo, que quando a gente despenca, a gente tenta se proteger. Ou quando alguma coisa vem atingir a gente se protege. Isso é resultado também da evolução, aí, de milênios de evolução. Só que no parapente tem um problema sério, esse instinto de defesa. Muitas vezes, e você já deve ter ouvido na rampa, a pessoa com medo, com receio, ou está despencando, ou está acontecendo alguma coisa, a pessoa vai tentando se proteger, achando de alguma forma que vai se proteger. O problema é que os batoques estão nos punhos, nos pulsos ali, e aí vai freando a vela, até um stall, até uma negativa, ou alguma coisa assim. Ou quando, por exemplo, toma um front, assusta, despenca para trás, né? Porque você despenca durante um front, né? Para quem não sabe o que é um front, é um colapso frontal. Você subiu por algum motivo, a termal te jogou para cima, você pegou uma descendente, não conteve o avanço, ela dá um avanço rapidinho e fecha. Fechou, dá uma despencada. Essa despencada, muita gente vai botar a mão para se proteger. Principalmente quando está baixo. Quando está alto não faz muito sentido, mas é natural que a gente tente se proteger quando a gente despenca. E aí vem alguém na rampa lá e dá aquele grito, levanta a mão, né? Eu tenho um vídeo sobre levanta a mão, procura aí, falando de parapente, levanta a mão. E ali eu vou falar muito sobre essa coisa do levantar a mão, por quê, em qual momento, o que é. Mas o fato é que quando a gente coloca a mão, né, tentando se defender, a gente está acionando o freio da aeronave e muitas vezes causando um stall, fazendo com que o parapente pare de voar, né? Então, vai ter determinados momentos, e o quanto antes você entender como é que funciona o stall, né?
E esse instinto seu de colocar a mão e você deixar de colocar a mão é mais importante, né? Vai funcionar melhor. Por exemplo, durante um fronte, tomou o fronte, seu corpo vai projetar para frente por causa da inércia, né? Você vem subindo, a vela dá uma avançadinha, ela tomou o fronte, ela para no ar, você continua. Aí você já tem aquela sensação de olhar o céu. E aí, se você nesse momento exato aciona freio, né? Ou seja, tenta se defender de alguma forma, muito provavelmente você vai estolar a vela, porque ela já está sem velocidade nenhuma e ainda freada, e vai entrar num flyback ou numa parachutagem ou num full stall, num full dinâmico ali que a gente chama, né? Então é assim, se acontecer isso, o que era nesse momento? Se a vela avança, eu tenho que segurar, mas em seguida eu tenho que liberar para que ela reabra e busque o voo. Muito provavelmente ela vai mergulhar depois desse momento, porque ela parou. Ela vai mergulhar buscando velocidade. E aí você vai sair voando. O problema é você tem aquela coisa do excesso de comando. Fazer um comando ali em que você vai proibir o parapente de voar. Então é problemático esses comandos que são feitos meio fora de hora, baseados no instinto de defesa, né? É contraintuitivo a gente levantar a mão enquanto a gente está caindo. Para pensar. Em nenhum momento da sua vida você caiu e você faz assim, oi, né? Então no parapente a gente tem que botar isso na cabeça, que vai ter momentos que a gente está caindo e que vai ter que levantar a mão, né? Para que a vela busque voo. Outra coisa é a gente ficando muito tenso, né? E isso faz parte também de um instinto de defesa, a gente ter ansiedade, a gente suar a mão, isso faz parte da evolução do ser humano, né? É uma forma do nosso corpo, do nosso organismo, falar assim, não vai, não faz. Então essa ansiedade, o organismo gera essas sensações ruins para que você evite o perigo, vamos dizer assim. Porém, a gente sabe que no parapente a gente está fazendo um esporte perigoso, mas de maneira controlada, de maneira em que a gente aprendeu como pilota, como coloca aquela aeronave no ar, como coloca ela no chão, como fazer as coisas. Então, o organismo da gente dá essa sabotadinha na gente, mas faz parte, é normal. O problema é quando é um instinto de defesa, um medo muito grande que te paralisa. Porque o medo, quando ele passa, né, esse instinto de defesa, quando ele se excede, ele pode causar problemas, que nem faz você tomar decisões inadequadas, por exemplo, né? Então, você, por algum motivo, está turbulento o ar, vamos usar um exemplo, está turbulento o ar, você quer descer logo porque acha que é melhor estar no chão, não estar lá em cima, e esse é um erro, né? Porque a gente tem um ditado que diz que é melhor a gente estar no chão querendo estar lá em cima do que estar lá em cima querendo estar no chão. E tem hora que você está lá em cima, quer descer, e pode ser que esse instinto de defesa, de sobrevivência, o medo, vai te fazer tomar atitudes que não são legais, decisões inadequadas, fazer manobras de descida muito forte, ou mesmo pousar em lugar que não deveria pousar. Então, quer dizer, são várias coisas que isso aí pode desencadear, porque exatamente esse instinto de defesa te deixa mais impulsivo e menos racional. Ele te tira do seu estado de concentração. Ele te deixa de alerta, né? Não 100% desconcentrado, mas você fica alerta, mas num estado de emergência ali, sabe? E aí pode ter movimento brusco, pode ter hesitação, cada pessoa vai responder de um jeito. Movimento brusco é essas defesas aí, né? Hesitação é a cristalização que a gente chama. Então o sujeito fica nervoso, tenso, com medo, o instinto de defesa entra com tudo e aí ele cristaliza, porque ele hesita diante da situação que ele deveria estar ali calmamente pilotando, resolvendo, né? Então,
A gente... e tem mais uma coisa que eu lembrei. Esse instinto de defesa aí, o medo como um todo, ele pode prejudicar a progressão do seu aprendizado. Então, quanto antes você aprender a controlar, a conviver com isso, a racionalizar, né? A perguntar assim, olha, eu tô muito ansioso, eu tô com medo. Por que eu tô com medo? Tem um risco iminente? Eu preciso tomar essas ações? Aí, mas vai falar, Ricardo, às vezes a coisa é muito rápida, não dá tempo de pensar nada. Sim, boa parte das vezes é assim. Você tem que tomar decisão rápida. Mas muitas vezes você está ansioso, está voando lá, tenso. Se pergunta, fala, é um risco real ou eu estou aqui, sabe, me sabotando nessa história toda? Porque muitas vezes a gente se sabota, começa a ficar ansioso, começa a suar a mão, começa a ficar nervoso e acaba pousando e não fazendo um voo bom porque não soube administrar essa situação toda. E isso pode prejudicar o seu aprendizado, a progressão durante o esporte pode fazer muita gente desistir de voar, né? Então, se é uma coisa que é limitadora, né? Se esse instinto de defesa, se o medo, se a ansiedade é muito grande, eu recomendaria você procurar ajuda de profissional, psicólogo, psiquiatra, vai conversar, vamos resolver os probleminhas. Agora, se não é um fator limitante, se é um fator que está dentro da normalidade, aprender a trabalhar isso aí direito, né? Ter confiança no seu conhecimento, buscar bastante conhecimento, tanto com instrutor, quanto com livro, quanto com palestra, quanto com material que você tem disponível aí na internet, com bastante treino, com bastante dedicação, com bastante frequência, para que você se sinta à vontade para administrar os desafios que se apresentam da melhor maneira possível. E isso vai fazer você ficar muito mais tranquilo, muito mais seguro, não vai prejudicar seu aprendizado, não vai deixar você se cristalizar, não vai fazer você ter movimentos bruscos, ações bruscas durante a pilotagem. Quer dizer, vai ter momentos que vai precisar ter ações bruscas, então você tem que estar com a mente limpa, clara, para agir da maneira que for necessária, né? Acho que essa é a colocação que tem que ser feita. E tomar cuidado que esse instinto de defesa, principalmente esse motor, né, que a gente chama mecânico, de você despencar e tentar se defender, muitas vezes causa mais problema do que soluciona. Tanto é que você escuta direto o levanta a mão. O levanta a mão muitas vezes é isso. É a pessoa que está tentando se defender no momento em que você tinha que deixar o equipamento voar. E exatamente esse vídeo veio por isso, porque um colega, 2 semanas atrás na rampa, tomou exatamente um front e colocou a mão, né, chegou atrasado um pouco no avanço da vela. Quando a vela avançou, ele devia ter segurado. Talvez o front fosse inevitável, mas tudo bem, né? Muitas vezes a gente diminui o front se a gente chega no momento certo. Agora, se a pilotagem está totalmente atrasada, a vela vai lá para frente. A hora que ela fecha, que daí a pessoa baixa a mão. E quando ela baixa a mão, despencou, vai tentar se defender, entra num full stall, entra numa configuração muito ruim. Esse amigo fez isso e acabou chegando no chão, porque ele estava abaixo. E talvez ali, naquele momento, tomou o front e levantou a mão, ia sair voando normal. Então, é uma coisa a ser observada, certo? É um assunto complexo? É um assunto complexo. É um assunto que mereceria horas aqui falando sobre? É. Então, se você tem aí dificuldades com relação a medo, receio, procura a ajuda de um profissional, de um psicólogo dedicado ao esporte. Pode te ajudar nisso, tá bom? Conversa bastante com amigos na rampa, conversa bastante com o seu instrutor. Como eu falei aqui, o que vai fazer você perder esse medo é a confiança no seu conhecimento, a confiança no equipamento, a confiança na sua análise da atmosfera, do clima, da situação, da condição, tá? Isso daí, tudo junto, vai fazer você ficar confiante e voar melhor. Perfeito? Toma cuidado com esse instinto de defesa, certo, jovem? E também comenta aqui embaixo se você curtiu o vídeo, compartilha, me segue no Insta, página Falando de Parapente, também entra na loja para ver as novidades, tem camiseta com estampa relacionada a voo livre, comprando na loja, se ajuda o canal. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois, falando de parapente. Valeu!